Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações com o boi gordo. Os preços seguem firmes e tem espaço para novas altas. Vamos conversar com o Douglas Coelho, Radar Investimentos, que analisa esse mercado para a gente. Estou falando de espaço para novas altas. Você concorda com isso, Douglas? Tem algum fôlego ainda para continuar esse movimento de alta que a gente viu sendo registrado aí nos últimos dias, na última semana principalmente? Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, muito obrigado, Alexander, muito obrigado a todos os amigos do Notícias Agrícolas, sempre um prazer falar com vocês, boa tarde a todos. Bom, Alexander, acredito que há espaço para mais alto sim, né? A gente viu o indicador ontem subindo 3,60 aqui em São Paulo para R$214, mas o que a gente vê essa semana é uma conjunção de fatores positivos, uma combinação de fundamento. Por que eu digo isso? Porque as exportações continuaram a aceleração da segunda semana de junho, né? Então, na terceira semana veio um ritmo bem forte, né? E do lado dos preços, a gente viu a indústria subindo o balcão para 210, 212 aqui em São Paulo, né? Então são preços bem firmes. Se a gente pensar num preço de balcão de 212, então possivelmente pode subir até acima desses 214, a gente já vê negócios pontuais acima disso. Tá. Mas tem um teto aí que você acredita que pode chegar e daí desse ponto esbarrar aí, não evoluir mais se não tiver notícia nova, Douglas? Com o cenário que a gente tem hoje? Bom, é difícil a gente cravar um número, né? Mas pensar num animal em São Paulo de 220 já não é um ponto mais fora da curva. A gente vê preços em Goiás e Minas tão firmes quanto isso. Então, 215 até 220 é uma realidade hoje. Acima disso, esse mercado é dia a dia. Então, talvez a gente tenha que ver mais fatores, mais fundamentos diferentes para pensar em preços distantes disso, né? Agora, de 215 até 220, enfim, não seria uma novidade, não. A carne, ela dá suporte para essas cotações da arroba nesses níveis? Sim, hoje o nosso levantamento não foi finalizado em relação à carne ainda, mas ontem já viu uma alta até mais relevante. A carne saiu de 13,60 para a próxima 13,80, 13,85, né? O que a gente vê é que o mercado interno está retomando as atividades, né? O food service, a cozinha industrial, as merendas já estão se preparando para alguma reabertura mais firme, né, mais contínua, enquanto a exportação está levando boa parte da nossa produção, né? Se a gente for extrapolar o ritmo ascendente da primeira, segunda, terceira semana de junho, possivelmente a gente vai esbarrar num recorde histórico das exportações de carne bovina em junho já. Historicamente, o pico das exportações é em outubro, novembro, no final do ano, né? Mas não, essa habilitação de 2019, toda a fome da Ásia por proteínas, né? O gap lá da China de 24 milhões de proteína animal está fazendo essa dinâmica ser antecipada, né? Claro que faltou uma semana e 2 dias para a gente fechar o mês, mas se a gente for extrapolar esses 160,8 mil toneladas de projeção, é acima até de outubro de 2019. Então a gente está bem confiante nesse sentido. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente de exportação, mas eu queria puxar com você a questão do mercado interno. Você acredita, então, numa Perfeito. reação da demanda interna, Douglas? Sim. A gente passou por períodos difíceis, né, em relação à movimentação da economia, atividade industrial, o consumo das famílias, né, e o consumo de alimentos em si passou praticamente ileso. A gente viu, até com os dados do IBGE, uma troca no padrão de consumo, saindo de transporte, de viagens, né, e se concentrando praticamente em alimentos. Então, a carne não sofreu nada nesse momento. E se houver uma retomada mais vigorosa da economia, é possível que esse setor seja beneficiado também. Além do consumo doméstico, a gente pode ter o consumo das hotelarias, do food service, das merendas escolares, né? Então, é um braço da demanda que está adormecido e nem por isso vai deixar de movimentar ainda mais esse segmento. As indústrias foram muito rápidas em fazer essa troca dessa válvula aí, né? Direcionou parte da produção para exportação, direcionou parte da produção para o consumo em casa, consumo doméstico, né? O delivery cresceu bastante também, enfim, foi bem dinâmico. Muito bem, mas isso é contando com uma economia retomando, né? Qual o risco dessa economia não retomar
nesse ritmo mais dinâmico e se isso de fato impactaria no consumo de carnes, obviamente, né? Bom, o risco sempre existe, né? Só que a gente vê praticamente todos os bancos centrais injetando dinheiro na economia, comprando títulos, né? Há um estímulo da economia aí, que é uma receita de recuperação que está sendo repetida aí do que aconteceu na crise de 2008, 2009, se bobear até com muito mais intensidade, né? Enfim, e a gente está no menor juros da história do Brasil, né? Um país que conviveu em 2015 e 2014 com juros de 14%, de 15%, vivendo um cenário de uma taxa básica da economia de 2,25%, boa parte do financeiro que estava adormecido, né? O rentista, esse é o cenário de pesadelo do rentista. Ele vai vir para a economia real, né? Vai vir para não talvez até para a pecuária. A gente está vendo algum movimento aqui de pessoas que não eram tão costumeiramente envolvidas com pecuária, colocando mais financeiro na pecuária, né? Justamente para tentar remunerar, trabalhar um pouco mais de remuneração nesse financeiro. Então, a gente também existe um risco, lógico, né? Nada é linear, mas o cenário de juros, né? De estímulos dos bancos, de até alternativa de investimento, né? Aponta para uma retomada mais vigorosa da economia. No caso, seria a economia real ganhando mais tração, né? Mais dinheiro vindo para o supermercado, girando na mão da dona de casa, mais dinheiro para as indústrias, né? Enfim, nesse sentido, pecuária, né? Boi, reposição até agora não caiu em nenhum momento. É claro que a gente está num ciclo de abate de fêmeas, né? Então a oferta de animais terminados é mais contida, mas a gente pode falar também que tem dinheiro novo entrando na pecuária, né? Esses juros de 2,25 fazendo o pessoal se mexer um pouco mais, investindo em outros setores como a pecuária. Quer dizer, deixa de ter aquele investimento especulativo em função de ganho fácil com as taxas de juros, porque agora nós temos uma taxa mais dentro da realidade do mercado internacional, e os investidores passam a ter espaço para investir na produção, efetivamente. É essa a ideia? Exato, exatamente. Perfeito. Talvez a gente esteja vivendo aqui no Brasil, Alexandre, um momento que a gente nunca viveu antes, né? Que é a profissionalização, né? Produtos de altas taxas de bancos que remuneravam, junto com a Selic, que era 12%, 13%, 14%, não exigia nenhuma profissionalização, uma especialização, né? E agora uma migração para algum dinheiro que renda mais, para algum setor que tenha mais apelo econômico, né? Com esses juros aí. Muito bem. Muito bem. Então, criamos essa expectativa de um cenário de mais dinheiro aí circulando no mercado interno e, do outro lado, as exportações. Você falou que a gente pode atingir níveis recordes se, obviamente, até o final do mês, o ritmo de exportação se mantiver. Que ritmo é esse? Que número é esse que está na sua cabeça aí, Douglas? Exato, Alexandre. A gente viu na primeira semana um número bem tímido divulgado pelo MDIC, né? Claro que cravar uma projeção com base só em 7 dias não seria prudente. Mas aí na segunda semana esse número acelerou bem. E ontem os dados divulgados do MDIC mostraram uma continuação dessa aceleração da segunda semana. Então o número que a gente tem na cabeça hoje é de 160,8 mil toneladas. Né? Esse número não está fechado, porque a gente tem essa semana e mais a segunda e a terça-feira da semana que vem a ser contabilizada, mas é um número historicamente alto. Né? Se esse número de 160,8 for realmente concretizado, se o ritmo der espaço para chegar nesse volume, não seria o recorde só de junho, mas seria o recorde nominal, acima até das 160,1 mil toneladas embarcadas em outubro de 2019. Então é um número, mesmo que não seja recorde, né, que tenha esses dias a ser contabilizados, se for um pouco abaixo disso, de toda maneira é um volume historicamente alto para a nossa exportação brasileira. E para o período, né, Douglas? Geralmente a aceleração das exportações acontece mais no último trimestre, principalmente, né? Exato, exatamente. Outubro e novembro geralmente ganham os títulos aí de recorde, né, de volume acima, porque, querendo ou não, junta também, né, com os países se estocando mais, tem as festas de final de ano, tudo isso movimenta um pouco mais o consumo
E toda essa habilitação que a gente teve no final do ano passado, né, e toda a dinâmica também com peste suína na Ásia, na Europa, fazendo esses países importarem mais produto de origem animal, está dando essa condição da gente ver esse conceito histórico sendo até antecipado, né? A gente está em junho com um recorde, né? Vamos ver se em outubro, se em novembro a gente tem mais um recorde também. Esse ano está bem interessante de ser estudado, de ser avaliado. Pois é, mas daí tem uma outra questão. A exportação está indo bem porque a China está demandando. A China está puxando aí esse volume de exportação. Mas ela já começou aí, primeiro com aquela questão de renegociar contratos, que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades, e agora mais recentemente pedindo mais informações sobre a situação das plantas, dos frigoríficos brasileiros em relação ao coronavírus, né? Principalmente depois que a segunda onda, teoricamente, lá na China começou a ser evidenciada e as especulações que partiram de produto fresco, no caso o salmão. O que de fato pode acontecer pela sua análise, se faz sentido uma pressão nesse sentido pela China e, enfim, se pode ter algum impacto no final das contas, Douglas? Bom, o risco do coronavírus, ele não pode ser negligenciado, né? Ele tem que ser colocado na conta a todo momento, né? Só que a gente vê uma postura da China de endurecer essa inspeção e tomando medidas bem pontuais, né? O que eu quero dizer com isso? No final de semana, ela embargou uma planta dos Estados Unidos específica, não embargou o país. Na Alemanha, embargou também uma planta de suínos específica, mas não embargou o país, né? Então a gente tem ela sim um pouco mais dura nessa questão de controle, né? Até para não viver o pesadelo que viveu nos meses anteriores, mas tem sido bem pontual de planta a planta, né? E quando a gente analisa a realidade do Brasil, a gente tem uma distribuição geográfica e de proteínas muito grande também, né? Seja no sul, no centro-oeste, no sudeste, entre os estados, né? Bastante frigorífico espalhado, né? É diferente da dinâmica da Alemanha ou até dos Estados Unidos também. A gente gosta de colocar o exemplo de uma planta de suíno nos Estados Unidos representar 5% da disponibilidade total de carne suína daquele país, o que é relevante. Então, existe o risco sim, a gente não pode ser negligente nesse sentido, mas a nossa situação é mais confortável. Em relação à renegociação de preços, né, a gente até comentou antes, né, do mesmo jeito que o brasileiro tem o jeitinho brasileiro, do jogo de cintura, da flexibilidade, existe o jeitinho chinês também. E qual que é o jeitinho chinês? De renegociar, de negociar em tudo. Ele é ótimo em negociação, ele não para em nenhum segundo, final de semana, feriado, e é bem comum ele negociar, né? Mês passado ele pagou 60% a mais pela nossa carne bovina em reais, hoje ele está pagando 50%, né? Então ele sempre negocia, comum do comportamento chinês negociar, e melhor assim, né? Que a gente está exportando boa parte da nossa produção e é natural essa tentativa de reduzir preço, é comum do jeito deles negociar, do comportamento daquele país. Por falar em renegociação, como é que foram os números aí das últimas semanas? Teve uma queda no preço pago pelo mercado internacional, em especial aí pela China, Douglas? Sim, o volume somente para a China a gente não tem, a gente consegue o dado consolidado de todo, né? Mas o preço médio em dólares por tonelada ficou em 4.354. Uma queda ao redor de 1% mês contra mês, em relação a maio 20, né? E em relação ao ano, contra junho de 2019, mesmo assim, seria um aumento de 12,7. Quando a gente traduz isso de dólares para real, né, a queda seria de 9,7 mês contra mês, mas mesmo assim uma alta de 50% ano contra ano, como a gente havia colocado no comentário anterior. Então, 1%, isso preço em dólar, em relação a maio, e 12% a mais, abaixo ou acima? Acima. Abaixo foi só em relação a maio, certo? 2,7 acima. Isso, exato. Mês contra mês, ligeiramente abaixo, mas ano contra ano, 12% crescimento acima. de 12,8 e 50 em reais, exato. Muito bem. Ok, então, ou seja, as renegociações estão existindo, enfim, e a gente acabou perdendo um pouquinho também em função da valorização do real, né, Douglas? Mas no final das contas, ainda assim, quando a gente compara com o ano passado, temos patamares interessantes aí de preços.
Exato, exatamente. A gente vê um volume possivelmente recorde, com preços historicamente altos, né? Sei que China é um grande importador, ela merece o peso disso, porque boa parte vai para lá, mas a gente tem notícias, tem informações que outros países também têm comprado bem, como Estados Unidos, Rússia, né? O próprio Oriente Médio também. Então, a demanda por carnes é global, né? China em especial, mas a gente tem bons compradores também que estão demandando o produto. Muito bem. Então, no cenário que você trouxe para a gente tem uma possibilidade de recuperação da demanda interna, com a reabertura aí da economia. A gente tem a continuidade da demanda externa. Agora, e a oferta, Douglas? O que a gente pode esperar da oferta? Teremos alguma surpresa de oferta no curto prazo ou esse buraco de oferta deve continuar dando sustentação, inclusive, aí para as cotações? Essa dificuldade em originar matéria-prima ela pode continuar nas próximas semanas, Alexander. A gente vê um cenário que ele não é concentrado em São Paulo, né? Mas ele se expande também para Goiás, Mato Grosso, né? O próprio Mato Grosso do Sul, que é uma pecuária bem tradicional lá, o confinamento ele é menos expressivo, é uma pecuária bem tradicional, também com oferta restrita. Então, até esse primeiro giro, que deve ser incipiente, sair, a gente vê sim uma dificuldade maior da indústria em comprar animais terminados com volume, né? Então, é possível que durante junho, até meados de julho, os preços devem continuar firmes sim e a oferta relativamente restrita. A gente não acredita que tenha muita surpresa nesse cenário, pelo menos até meados do mês que vem. Tá. E depois que entrar o primeiro giro, você falou de um primeiro giro incipiente. Continua a mesma coisa ou pode dar uma pressionada aí nas cotações? Ele pode amenizar, né? E talvez uma pressionada até um pouco mais relevante seria no segundo giro, porque as condições começaram a melhorar relativamente nos últimos dias, né? Então tem algum movimento do pessoal querendo fechar alguma coisa, mas mais para o segundo giro. O que aconteceu em relação ao primeiro giro já é passado. Muito bem. Segundo giro, já tem então rentabilidade para o produtor, para o pecuarista? Os preços no mercado futuro começaram a reagir. Hoje a gente tem o boi outubro, o último negócio, nesse momento em 212,30, né? O contrato do boi em novembro não foi negociado ainda hoje, mas a gente vê preços que estão esboçando alguma coisa, né? Se o contrato começar a mostrar alguns valores maiores, né? Abrir a possibilidade do pecuarista travar, ter alguma segurança financeira e os preços da dieta continuarem favorecendo, a gente pode ver um movimento maior, né? Mas, ou seja, no primeiro giro estava bem incipiente, nenhum fator colaborava, né? Acho que a intenção de confinar ficou bem abaixo dos anos anteriores para o primeiro giro, enquanto para o segundo giro essa tendência deve ser amenizada, né? Cravar um número nesse momento não seria prudente, mas pode falar que o pessoal está correndo um pouco mais atrás do segundo giro, sim. É factível. A linha fora da curva aí seria o reposição, né, Douglas? Que ainda segue caro, né? Segue bem caro, né? Praticamente todos os estados a gente não viu arrefecer, preço diminuir em nenhum momento, né? Inclusive tem alguns pontos fora da curva de reposição de preços acima do normal, né? Que assusta a gente. Enfim, mas essa conjunção de fatores que a gente já havia comentado, né? Além de um abate maior de fêmeas nos últimos meses, últimos anos, né? Tem esse dinheiro novo entrando para a pecuária também. Possivelmente já entra em categorias menos eradas, né? No bezerro, no boi magro, e ele tem puxado os preços para cima. Essa é a nossa visão. Muito bem. Douglas Coelho, meu caro, obrigado, viu, pela participação. Volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço, conte conosco. Valeu, abraço. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado do boi. Temos aí a possibilidade, portanto, de bater recorde histórico para as exportações, obviamente se os ritmos se mantiverem nessa semana e também nos 2 próximos dias da semana que vem. Isso poderia significar aí uma exportação de quase 161 mil toneladas de carne. Então, vamos ficar de olho no progresso das exportações, principalmente, uma demanda muito forte que acontece ainda no mês de junho. Geralmente, esses recordes históricos são registrados lá para o último trimestre, principalmente. Então, a demanda externa segue sendo um fator importante de sustentação dos preços.
O Douglas trouxe para a gente uma análise nova, relativamente nova, em relação ao mercado interno. A Radar Investimentos está mais otimista em relação à economia com a volta ou a reabertura econômica no Brasil. Segundo o Douglas, deve ter mais dinheiro circulando em função das nossas taxas de juros estarem menores. Aquele dinheiro, aquele investimento investimento especulativo, né, utilizado geralmente em juros, já que os juros eram altos, enfim, tinha um lucro fácil aí para os investidores, deixariam de ser viáveis e os investidores passariam a fomentar principalmente a economia real, a produção efetivamente. E isso pode ser um bom indicativo, principalmente, enfim, para manter aí a oferta, a demanda, o dinheiro circulando e, consequentemente, a economia melhorando de uma forma mais rápida do que se imaginou inicialmente. Vamos ver se é isso mesmo. Consequentemente, isso traz um melhor consumo aí, né, uma melhor demanda no mercado interno. Vamos esperar para ver como isso vai acontecer de fato. Então, seriam duas vertentes positivas aí, demanda interna com uma perspectiva um pouco melhor na análise da Radar e também as exportações seguindo firmes, seguindo fortes aí. E tem a perspectiva da oferta, que apesar de daqui a pouco estar começando aí a oferta de animais de primeiro giro, não deve ser uma oferta capaz de pressionar a cotação ou pelo menos derrubar de uma forma muito drástica aí os preços que estão sendo praticados hoje. Até meados de julho tem ainda um respiro para novas altas e tem potencial da gente ver aí o boi ultrapassando, quem sabe, os 220 por arroba, referência de São Paulo. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá no mercado futuro, lá na B3, também o indicador CPEA. Para junho, R$ 214, uma alta de 0,02%. Julho, R$ 213,40, alta de 0,09%. Agosto, R$ 213,40 também, sem alteração. E o outubro caindo um pouquinho, 0,12% a R$ 212,25, isso por arroba. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 214, olha só, uma alta de 1,71% de acordo com o levantamento feito pelo CPEA. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações para você.